Pastor Diogo. E uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Adore a Ele, igreja. Fique à vontade para você elevar o teu espírito até o Senhor nesse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós queremos, Pai amado, andar pelos lugares que o Senhor selecionou para nós andarmos, no tempo a qual nós estamos atravessando, Senhor. Queremos estar guardados, escondidos em Ti, ó Pai. Que nós possamos se encontrar em Ti. Que o Senhor tenha total domínio de carregar para nós todas as aflições, todos os pesos, ó Pai. Que nós estejamos livres para poder apenas Te servir, Senhor. Por favor, meu Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Vamos lá, como está a tua animação para servir ao Senhor? Hoje não é culto dos pais, é culto do Senhor. Tem gente que fala, eu não vou no culto porque eu perdi meu pai, não me sinto... Foi até hoje quando eu falei, quando a Gabi fez o post, falei, Gabi, ela tinha colocado lá especial Dia dos Pais. Falei, Gabi, a gente fez um negócio para o Dia dos Pais pela manhã. Quem quis vir, veio, quem quiser responder, respondeu. E foi uma bênção do Senhor. À noite o culto é para o Senhor. Amém? Então sempre tenha isso na sua mente, sempre tenha isso no seu coração. Pode ser Dia das Mães, mas ainda o culto vai ser para o Senhor. Pode ser Dia das Crianças, seja lá quem for. Sempre nós faremos culto para Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jó. O capítulo é de número 1. E o verso é de número 6. Igreja, eu não sei vocês, mas quando fala de Jó, eu me sinto um indigno, porque Jó é o homem que Deus pregou sobre ele. Foi o próprio Deus que pregou sobre o Jó para Satanás. Deus evangelizou Satanás usando a vida de Jó. Então Jó não é qualquer um. Às vezes quando nós colocamos no padrão de Jó, nós falamos, é muito longe, porque o currículo de Jó falado por Deus começa como um homem íntegro. Começa como um homem obediente, como um homem que Deus tem orgulho de tê-lo na terra. Eu não sei você, mas eu não consigo me enxergar em um padrão de Jó. Mas eu tenho uma palavra para nós hoje. Amém? Deus vai te pegar nessa noite e você não vai conseguir fugir desse lugar sem que você seja pego. Jó, capítulo de número 1. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Quem não achou, olha aqui na tela. Vamos embora. Diz assim: certo dia, os anjos, ou os filhos de Deus, vieram apresentar ao Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos lá.
Deus está falando sobre um Jó. Um Jó, um homem íntegro e irrepreensível. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo um pouquinho mais à frente. Lá nos Evangelhos Sinóticos. No Evangelho de Cristo, a qual escreveu o Dr. Lucas. O capítulo é de número 22. E o verso é de número 31. Vamos lá. Se tem um Jó íntegro e reto, também tem um Pedro torto. E eu quero que vocês entendam nessa noite. Todos dois caíram na mão de Satanás. Então, ser tanto justo quanto injusto, isso não faz com que você tenha uma fuga do reino das trevas. Eu te falei que Deus vai te pegar nessa noite. Eu não sei se tu é Jó ou se tu é Pedro nessa noite. Só você pode fazer a autoanálise. Eu sei quem eu sou, mas eu não sei quem tu és. Deus sabe quem você é. E às vezes nem você de fato sabe quem tu és. Porque é que nem Pedro sabia quem ele era. Amém? Então vamos lá. Lucas 22, verso 31 diz: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti. Isso aqui é Jesus falando para Pedro, tá? Para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas, todavia, porém, entretanto, mas Pedro replicou: Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisseste Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conhece. Eu não sei como vai desenrolar esse negócio aqui, porque não estava na mensagem, mas Deus liberou essa palavra e essa porção no meu coração sobre Pedro e sobre Jó. Eu vou pedir que você coloque a Bíblia no teu assento, você ficar de pé comigo só mais uns segundos. Mas eu preciso de você fervoroso nessa noite. Eu preciso que você tire a fé de Pedro, mesmo não sabendo o que iria negar. Mesmo não sabendo que iria virar as costas, mesmo não sabendo que iria difamar e falar mal do próprio Jesus. Mas ainda assim, naquele momento ele tinha fé. Fé não duradoura. Mas eu preciso nessa noite que você traga essa fé de dentro. É de dentro para fora. Nós gostamos muito de organizar as coisas fora para depois organizar dentro. Não, o reino não funciona assim. Então você vai pedir força a Jesus nesse momento. Você que pode, vai fechar os seus olhos. Vai colocar a mão sobre o teu coração. E fazer uma oração de fé nesse momento. Uma oração de ambiente, uma oração que ela espalha a glória do Senhor por aquilo que Ele colocou em nós. Naquele dia, naquela ceia, com Jesus pedindo um hino, com Jesus cantando, com pessoas negando Jesus, Pedro naquele dia, naquele dia ele estava fervoroso. Naquele dia ele estava convicto, naquele dia ele tinha identidade, naquele dia ele estava pronto para poder destruir qualquer reino que se opusesse a Jesus. Levante a sua voz de oração, eu gosto de ouvir o barulho de igreja. Eu estou firmado na rocha, nada me abalará. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar um ambiente agradável para Ele. Vamos deixar um ambiente agradável para Ele. Estou firmado na rocha. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Vamos lá, vamos estar firmados nessa rocha. Essa rocha não é um objeto inanimado, não é uma pedra qualquer, mas é a pedra angular, é a pedra chamada Jesus. É Ele, é Ele. Vamos lá. Senhor, obrigado por esse ambiente.
esse ambiente de glória, esse ambiente de restauração, esse ambiente de reencontro, esse ambiente de cura, esse ambiente de impulsionamento, esse ambiente de restauração. Restauração. Restaura corações, mentes, almas e espíritos. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Eu não sei como você se vê no meio disso tudo. Alguém algum dia disse que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Aqui você vê um contraste absurdo. Aqui você vê um Deus pregando sobre alguém e também você vê alguém pregando sobre si. Você vê um Deus falando quem é Jó e você vê um Pedro dizendo quem ele é. O problema é que Pedro não sabia quem ele era, mas tinha uma esfera naquele momento emocional. Tinha uma esfera que estava saindo de dentro de Jesus, uma esfera, uma energia de poder, que fazia qualquer um naquele ambiente ficar completamente maravilhado. A mesma glória que saiu, que Jesus sai juntamente com Pedro, e ele atravessa o pátio de Jerusalém, ele chega até o Monte das Oliveiras, e ali, logo de começo, ele deixa 9 ali embaixo. E ali ele sobe, na verdade 9 não 8, porque um saiu para trair. E ele vai subindo com mais 3 de intimidade e diz, olha, eu preciso que vocês orem por mim. É necessário que vocês orem por mim, porque o que está por vir aqui é como se eu não suportasse. Quero que vocês entendam nessa noite. Quantos estavam com Jesus orando com ele? 3. Quem? Pedro, Tiago e João. Nós vemos aqui algo paralelo, porque a Bíblia fala sobre 3 homens também que estavam juntamente com Jó. Que é quem? Bildade, Zofar e Elifaz. Só que a gente vê algo completamente diferente. Por quê? A gente vê os discípulos ali completamente desanimados e dormindo. Mas pelo contrário, quando a gente olha a história de Jó, nós vemos 3 homens que quando eles chegam e vê a situação de Jó, eles rasgam as vestes deles. Eles colocam um pó sobre a sua cabeça e eles ficam amargamente chorando por Jó, pelo aquilo que está acontecendo, porque fala sobre a lealdade da amizade. E a Bíblia diz que eles ficam 7 dias sem abrir a boca para poder falar com Jó. Você sabe que é 7 dias você dizer, eu estou aqui presente, mas agora não é hora de falar? Por quê? A presença de pessoas tem momento que vai ser muito importante, e é por isso que Jesus escolhe aquelas 3 pessoas, a qual tinham dividido ambiente de cura, ambiente de restauração, ambiente de milagre. Deus não é um Deus carente, mas quando você chega no secreto, com sinceridade, o seu coração quebrantado, eu vejo uma face com um sorriso gigantesco em Jesus. Porque ele está dizendo, meu amigo veio se encontrar comigo. Não é porque Jesus é carente, mas fala sobre relacionamento, fala sobre amizade nos dias de hoje. E não é sobre você ir levar um problema, não é sobre você ir levar uma crise, mas é sobre quem ele é de fato, é sobre você estar dividindo com ele aquele ambiente. E Pedro, ele está... Eu não sei se está um pouco complicado, que eu estou puxando as 2 histórias, mas vamos lá comigo. Se você não entender hoje, você vai lá no YouTube depois, assiste, reassiste, porque eu vou entender essa mensagem junto com vocês. Deus, por favor, encarne em mim. Jesus, encarne em mim. Fala tu, não eu. Você vê um Pedro completamente disposto a ir com Jesus por onde ele quer que fosse. Pedro, ele tem 3 curas, uma é minha certamente, porque ele disse que ele estava pronto para morrer com Jesus. Eu não sei qual foi as promessas que você fez a Jesus ao longo da tua caminhada cristã. Mas eu te digo algo nessa noite. Eu não sei o que fez também você quebrar essas promessas. Mas Deus já sabia que você quebraria essa promessa. Porque quando você vê um Jesus falando, Simão, Simão, Satanás pediu a tua alma para peneirar. Peneirar fala sobre separar. Sabe quando você vai no plantio de feijão? O que é que eles fazem? Eles pegam as favas e colocam ali na peneira e começam a chacoalhar. Lançar para um lado para o outro. O que é que faz? Os grãos começam a soltar
daquela capinha. E depois que eles lançam para um lado e para o outro, eles jogam em cima. Vem o vento e aquilo que é palha é jogado para fora. Satanás estava dizendo bem assim, olha, eu quero que vocês entendam que Pedro não é daqueles que vai ficar. Pedro não é daqueles que vai permanecer. Pedro é daqueles que vai desistir. Pedro é daqueles que vai ser lançado fora. Satanás estava dizendo aquilo exatamente. Porque ele queria tocar em Jesus de alguma maneira. Eu quero que você entenda que o prêmio final de Satanás não é sobre apenas destruir a tua alma. Quando o ladrão chega para arrombar uma casa, o que é que ele faz? Ele precisa destruir a fechadura. Ele precisa destruir o cadeado, mas o foco, o alvo dele, nunca foi o cadeado, nunca foi a fechadura. Só estava no meio do processo. Quando Satanás ele chega na sua casa é para pegar os seus filhos. Mesmo que a sua saúde esteja abalada, no meio do processo disso tudo, a sua saúde está abalada ou não, no final ele quer roubar a tua família. No final ele quer desestabilizar todos aqueles que você ora. Eu quero que você lembre nessa noite das pessoas que estavam no seu caderno de oração, que estavam na sua mente de oração, que você orava e pagava o preço por ele, porque vocês estavam fervendo, vocês estavam queimando com Jesus, e você queria a salvação dessas pessoas. Você terminou e parou todos os seus compromissos espirituais, e continuou talvez com seus compromissos religiosos. Tem alguém aqui comigo? O tempo de intimidade é muito melhor do que o tempo de obra. Porém, eu te digo que as obras sem intimidade, ela é morta. Não adianta você passar o dia todo no secreto e teu secreto não ter utilidade alguma. Não adianta você passar o dia todo cantando, louvando ao Senhor, se quando você levanta para apenas ser mais um no meio da multidão. A diferença não está como você sobe para o monte, mas está como você desce dele. A diferença não está como você vai para o secreto, mas como você sai dele. Naquele dia secreto, naquela mesa, Pedro estava completamente convicto que ele estava pronto para poder destruir Roma, para poder destruir demônios, para poder destruir qualquer coisa. Mas foi provado que ele não estava pronto para nada daquilo. Às vezes nós olhamos a história de Jó e o próprio Deus está falando, o homem íntegro, o homem piedoso. Jó, ele tinha milhares de animais. Ele tinha ovelhas, ele tinha camelo, ele tinha bois, jumentos. E ele tinha uma vida muito próspera. Ele tinha uma família feliz. A Bíblia diz que ele tinha um respeito da comunidade. Todos olhavam para ele e invejavam a vida de Jó. O próprio Satanás invejou a vida de Jó, dizendo: o Senhor tem guardado ele, o Senhor tem protegido ele. Porque Satanás tentou encontrar uma brecha de todas as maneiras e não conseguiu. Satanás, ele precisa que você dê uma oportunidade para ele poder mexer na tua casa. Mas a Bíblia diz que Jó, ele se antecipava nos sacrifícios. Todo dia ele ia lá e entregava o sacrifício no altar. Eu vou entregar sacrifício pelos meus 10 filhos. São 3 mulheres e 7 homens. Eu não sei o que eles fizeram, mas se eles pecaram ou não, é necessário naquela época, antes de Jesus vir, é necessário que seja entregue o sacrifício. Então todo dia ele entregava. Ele tinha uma vida de oração, uma vida com Deus. Mas eu te digo nessa noite, o que deixava Jó forte não era a intimidade que ele tinha com Deus. Porque Jó não tinha intimidade com Deus. Jó tinha fé, mas não tinha intimidade. É verdade ou não? Sim, verdade. Por quê? Lá no final você vai ver o Jó dizendo: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu sei quem tu és. Agora eu te vejo. Ele está dizendo: hoje está abrindo uma porta que nós temos um diálogo. Hoje está abrindo uma porta onde eu posso te ouvir, onde eu posso te ver, onde eu posso falar contigo. Então tem processos que você vai passar para te fortalecer. Tem processos que você vai passar na mão de Satanás para você ser purificado e você entender a grandeza desse Deus, a majestade dele, quem ele é de fato. Não é sobre apenas Deus deixar você no meio do processo. Quando Jesus chega para Judas e diz: ei, Satanás quis te peneirar. Aí eu vejo um Pedro. Eu vejo um Pedro olhando assim e falo: tu não deixou não, né? Jesus não disse que não deixou. Jesus disse que passou a noite orando para que o quê? Para que não esfriasse a fé dele. Fé qual? Jó tinha. Eu quero que você entenda. A diferença está na tua confiança.
Alguma coisa no meio do processo fez com que Pedro olhasse e falasse: eu não vou continuar confiando nesse cara. Ele tem poder, mas agora falando como homem, conjecturando, ele é covarde. Como assim? Os soldados chegaram. Ele se apresentou como eu sou, todos caíram. E ele não começou uma revolução. Mas pelo contrário, aqueles que veio ferir, ele deu um beijo. E aquele que estava do lado dele, ele deu uma correção. Você consegue entender um Jesus desse? Você consegue entender quem é esse Jesus? Nós não conseguimos compreender com a nossa mente limitada, com o nosso humanismo barato, com os nossos sofismas, com as nossas ideologias, com as nossas mentes de Hollywood. Nós não conseguimos entender e compreendê-lo. É por isso que lá na frente Deus vai falar para Jó: quem é você para saber o meu propósito? Quem é você para saber quem eu sou de fato? Eu nunca saberei quem é Deus de fato, até que eu receba dele um corpo glorificado, com a mente expandida. E aí nós teremos uma maior compreensão da infinidade de tudo aquilo que ele é, de tudo aquilo que ele representa. Mas nessa noite eu quero que você venha e você volte, e você entenda, e você se olhe no espelho e veja de fato o que está faltando em você, para que o Senhor, ele configure, para que o Senhor, ele regule, para que o Senhor, ele faça exatamente uma configuração, para que você tenha uma utilidade de fato. Ou seja, o próprio Deus está falando para Satanás. Satanás está vendo, ele não tem brechas, ele não consegue encontrar nada para poder tocar naquilo que já tinha. Mas no meio da reunião, Deus fala bem assim: meu Deus, misericórdia. Os rebanhos dele estão na tua mão. Os filhos dele estão na tua mão. Deus está falando isso para Satanás. Aí nós conseguimos entender a nossa vida tão passageira. Tiago diz, no capítulo 5, que a nossa vida é como uma neblina que logo se passa, logo se esvanece. Salomão diz que a nossa vida é muito passageira. Sim, de fato, a nossa vida é muito rápida. Muito rápida. Só que nós estamos tão apegados e, sabe, às vezes nós olhamos assim, nós queremos de algum jeito proteger as pessoas que nós amamos não indo. Mas é passageiro. Nós precisamos estar bem com o Criador. Nós precisamos estar bem com aquele que fez todas as coisas. Precisamos querer conhecê-lo, querer gastar tempo. O problema é que nós aprendemos a ser críticos em todas as coisas. Você para ver vídeos. Sabe, hoje tem a página da igreja, o Instagram da igreja, eu olho assim e falo: cara, como pode que lá só está seguindo outras igrejas? Aí tem um pastor ensinando como você cuidar da igreja, como você cuidar do som. Ou seja, tem crítico, tem professores para tudo. Só não tem pessoas com alma e espírito ensinável por Deus. Tem um que chega aqui e consegue dizer: aquilo está errado, aquilo está certo, tem que ser mais feito isso, tem que ser feito mais aquilo. Ah, porque a igreja tal funciona, eu não sei como é. Mas, meu Deus, cadê você no secreto? Cadê o teu espírito? Cadê você queimando, fervendo? Não é sobre o que o pastor está fazendo ou não fazendo, não é sobre o que o diácono está fazendo ou não fazendo, é sobre nós, presente em corpo, diante da glória do Senhor. É sobre pararmos de ser esses críticos que não estão indo a lugar algum e se criticar. Eu olhar para mim e saber quem eu sou de fato. Pedro achava que tinha certeza quem ele era. O cara já tinha visto Lázaro ressuscitar. O cara viu Jesus chegando em Jerusalém. E toda a multidão ovacionando, gritando hosana. As crianças gritando. Que coisa linda, aquela ceia maravilhosa. Pedro tinha andado sobre as águas. Tinha uma promessa sobre a vida dele. Mas ainda, Jesus dizia para ele: quando tu se converteres, cuida do teu irmão, dos teus irmãos. Quando tu se converteres, eu não sei se tu se ofende fácil.
Imagina o próprio Jesus dizendo, quando tu se converteres, tu achando que é o crentão da parada. Ah, João é muito fresco, então é eu que tenho que ser mesmo. Eu sou o cara que mete a mão na espada e faz o que tem que ser feito. João permaneceu até o fim, aos pés da cruz, lá ajoelhado, dizendo, oh! Recebeu revelação que Pedro não recebeu. Pela fidelidade. A fidelidade nos leva a lugar que outros não vão. O amor nos leva a lugar que não existe paixões que vai nos levar no mesmo lugar que o amor leva. Você consegue entender? Então, quando Satanás ele chega e começa a tocar, vem 4 mensageiros. O primeiro ele vem, era um dia qualquer, um dia normal, talvez. Jó estava lá pensando na vida, em adoração, nos problemas, como é que ele iria separar todo o dinheiro. E de repente vem o primeiro e diz, olha Jó, meu chefe, eu estava cuidando dos jumentos e os sabeus chegou e curralou e matou alguns animais e levou outro tanto de animais, você consegue entender? E matou todos os servos também que estavam cuidando dos jumentos e só escapou eu. Aí, de repente, Jó bota a mão na cabeça e diz, meus servos, meus amigos, meus animais. Ele espera um pouco que eu vou pensar em algo. Só que antes que ele pare para pensar, de repente, chega o segundo servo dizendo, ei Jó, veio um relâmpago do céu e matou todas as suas ovelhas e os servos e só escapou eu. Quero que você entenda. Satanás sempre vai deixar alguém escapar para te dar uma má notícia, para poder te desestruturar. Sempre vai vir alguém para poder dizer algo. Naquele dia que você está bem, ou naquele dia que você está muito ruim, para poder te jogar mais para baixo ainda. De repente entra um terceiro servo de Jó. Jó, meu amigo, eu estava cuidando dos seus camelos. E os caldeus, eles fizeram 3 grupos. Eles fizeram uma armadilha. E roubaram um tanto de camelo, e mataram outro tanto. E mataram todos os servos. E só escapou eu para dar notícia. Você imagina um dia de caos, um dia de tempestade que estava na vida de Jó? Eu não sei como é que você olha para a sua vida e vê como ela está. Mas era um dia assim que não tinha como piorar. Você vê um Jó completamente desestruturado emocionalmente. Os servos eram amigos, eram pessoas da casa dele. Ele agora também tinha perdido tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Eu não sei você, mas a primeira coisa que eu penso é, meu Deus, será que eu estou pagando? Agora há pouco, antes de começar o culto, passou 2 molequinhos e levou as tampinhas da válvula do carro ali, sabe? Aí o diácono veio e subiu rápido ali. Aí eu parei e disse, rapaz. Ele, não, foi eu que peguei, agora há pouco. Aí na hora eu lembrei, quando era moleque, eu fazia aquilo, sabe? Então eu não fui nem ignorante com ele, não dá pra cá. Sabe o que eu quero falar para vocês nessa noite? Tem coisa que você vai passando, você vai fazendo uma autoanálise. Só quero que vocês entendam nessa noite. A gente está falando de um Jó íntegro, temente a Deus. A gente está falando de um homem que andava com a vida irrepreensível. Não era a Dona Maria, não era seu João, não era Júlio Creudes que estava falando sobre ele. Era Deus dizendo que ele era irrepreensível. Era o próprio Deus que estava dizendo. Só que, de repente, Jó, ele está lá, depois de 3 servos entrar, chega um homem com a sua fisionomia completamente meio que cansada, triste, talvez chorando. E ele chega, Jó, eu tenho uma notícia, meu senhor, para te dar. Os seus filhos estavam todos reunidos na casa do irmão mais velho. E veio um vento do deserto, soprou nos 4 cantos da casa. E todo o telhado desabou. E morreram todos os seus 10 filhos. Pais não foram feitos para poder enterrar filhos. Agora não era um, não era o mais novo, não era o mais velho, eram todos. Aí Jó, ele é um cara fantástico. Ele vai lá e sai, rasga suas vestes, coloca o pó em sua cabeça. Ele se prostra e diz: nu eu vim do ventre da minha mãe,
e nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja. Satanás, quando ele vê aquilo, que se rasga é Satanás, ele fica louco. Porque tudo que ele quer, a nossa murmuração, tudo que ele quer é nós jogarmos na cara: eu tenho sido fiel, eu tenho contribuído com aquela igreja, eu tenho servido no diaconato, eu tenho feito isso na minha família, eu tenho servido meus irmãos, eu tenho feito tudo o que eu posso, e agora o que vem é desgraças na minha casa. Mas Jó não fez isso. Ele levantou um clamor de agradecimento e reconhecimento quem é o Senhor. Tem uma segunda reunião, Satanás volta ao céu. Ele fala: o primeiro desafio foi simples, porque ele não está preso a algumas coisas. Ele sabe que depois tu vai dar tudo para ele. Mas eu quero ver pele na pele. Eu quero ver se doença chegar nos ossos, na pele dele, se ele suportaria. Ah, Deus, meu Deus. Você vê um Deus completamente cheio de amor, dizendo: eu conheço o meu servo Jó. Pode tocar na saúde dele. Você está preparado para você viver alguns desafios com Deus? Às vezes vem só um diagnóstico, você já fica completamente enlouquecido. Às vezes só fala assim: olha, vai ter corte na empresa. Ninguém falou o teu nome, você já começa a tremer na base. Ai meu Deus, ai meu Deus. Vamos se encher mais de Deus, vamos mais buscar Ele, vamos mais jogar aos pés dEle, vamos orar, vamos entrar, vamos confiar, vamos acreditar, vamos ser perseverantes, vamos entender, vamos entender. Satanás estava buscando a quem derrubar. Satanás, ele está falando que existe um Deus que facilita alguém, que facilita a vida de alguém. Mas naquele dia eu quero que você entenda: não era apenas algo sobre os bens materiais, não era algo apenas sobre a saúde de Jó, mas era uma batalha espiritual invisível que começou naquele dia. E o nome de Deus tinha que ser manifestado. A alma de Jó tinha que ser resguardada. Você consegue entender? A notícia começa a espalhar e chega até os amigos de Jó. Aí vem os 4 amigos dele. Só que de priori, só 3 falam. E quando eles chegam naquele ambiente, como eu já dei aqui um spoiler, eles param ali do lado de Jó. Agora você vê um Jó sem filho, sem bens, sentado, com seu corpo cheio de chagas, cheio de feridas, cheio de úlceras, coçando a sua pele com cacos de telha, completamente, com o seu emocional completamente desestruturado. Aí você vê, só que ainda no fundo da alma dele, tem alguém que está olhando para ele e com raiva dele, da forma que ele está se portando. Quem é esse alguém? É a própria esposa dele. Ei, amaldiçoa esse Deus e morre, porque ela já tinha feito, ela estava esperando ele. Ela falando: sai dessa cena, sai desse teatrinho, volta a ser, olha o que aconteceu, acorda. Você não está vendo que Deus te abandonou? Você não está vendo que Deus te esqueceu? Você não está vendo que não tem mais ninguém do seu lado? Vamos lá. Vamos lá. Ela não entendia o tamanho da fé de Jó. E agora chega um ponto na mensagem que eu vou tentar resumir aqui, porque fala sobre uma coisa que nós somos muito bom, de modo geral. Nós temos uma mente acelerada, nós gostamos de dar diagnósticos. Nós gostamos de entender que nós não somos tão ruins assim no meio da parada e nós queremos de alguma forma ser justificados. E a Bíblia fala sobre esses 3 caras que eles ficaram ali 7 dias sem abrir a boca. Na verdade, isso é um costume dos judeus, porque tem algo chamado Shiva, que eles ficam 7 dias de luto sem falar nada, dentro da casa da pessoa ou para onde elas vão. Eles estão ali curtindo aquele dia de dor. Então, aqueles homens só não são apenas sábios, mas eles estão cuidando da cultura ali também, quando eles estão
sem falar nada, quando eles estão ali calados. Aqueles homens, eles mostram a lealdade deles para com Jó. Pessoas que sentavam à mesa, pessoas que confiavam. Só que tem algo aqui muito forte. Depois que passa os 7 dias, Jó, ele passa a reclamar. Ele passa a murmurar não contra Deus, mas sobre o dia que ele nasceu. Ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Ele fala que ele não queria que aquele dia acontecesse. Ele fala que aquele dia era para ser escuro. Ele fala que aquele dia era para ser esquecido. Porque ele está falando, se eu não tivesse nascido, eu não tinha gerado 10 filhos. Se eu não tivesse nascido, Satanás não teria se levantado agora contra a minha vida, tocado na minha saúde, mexido em todas as minhas estruturas. Mas de repente ele faz. Ele faz, era um homem argumentador. Ele era um homem que ele fazia algumas suposições. O olhar dele é diferente. Quando você para você ler a Bíblia lá, a partir do capítulo 21, você vai vendo que ele é um cara muito bom de argumento, porque ele começa a falar sobre as maldições. Ele fala, eu quero que você entenda, Jó, não existe ninguém perfeito. Eu quero que você entenda, Jó, não existe ninguém que possa dar uma resposta digna, porque assim como os ímpios, eles sofrem a justiça de Deus. É necessário você entender que você está passando algo porque você fez aquilo que não era perfeito. Resumindo, Jó, ele responde de forma triste. Ele faz, estou triste, estou consternado com o que está acontecendo. Porque de fato você não sabe o que ocorreu, você não sabe o que está acontecendo. E você vê ele faz retrucando, ele dizendo, cara, então quer dizer que você é perfeito? Então quer dizer que não existe culpa em você? Então quer dizer que está acontecendo uma injustiça com você? Aí, Bildade, ele entra, dizendo, peraí, ele faz. Jó, seus filhos terem morrido foi pouco ainda que aconteceu com você. Está lá escrito na Bíblia. Foi pouco. Cara, olha quem você tem sido durante todo esse ano. Como se fosse alguém que não pecasse, como se fosse alguém perfeito. Você imagina, são pessoas da sua mesa conversando com você. E Jó responde, eu não estava pronto para poder ouvir isso de vocês. Eu não estava pronto para poder chegar nesse nível, nessa dimensão. Aí você vê um Zofar falando bem assim, cara, você só está vivendo isso porque você falou demais, você se expõe muito. Você só está vivendo isso porque você é um cara que começou a falar besteira, começou a falar coisas que não era para você ter falado. Você está conseguindo entender? Vocês estão aqui comigo? Eu não sei se você é como Bildade, eu não sei se você é como Zofar, não sei se você é como ele faz. Que você sabe por que o seu irmão age assim. Sabe, olha, ele age assim porque ele não tem amor. Ele age assim porque ele é um rejeitado. Ele age assim porque ele tem alguns traumas da infância dele. E você começa a deduzir. Ah, ele respondeu assim porque ele não ama mais. Ele quer viver só o mundinho dele. Está preocupado só com o trabalho dele, com a casa dele, com o carro dele. Às vezes nós somos esses argumentadores. Sabe? Ah, não sei quem antes cantava, não sei quem antes adorava, não sei quem antes pregava, mas agora está lá, um brucutu no banco, todo borocochô, uma pessoa amarga. Mas isso só tem coragem de falar com outros. Pelo menos esses amigos deles aqui eram honestos e sinceros, estavam falando na cara dele. Tem alguém aqui comigo? Você tem coragem de ser sincero assim com as pessoas? Porque eu quero que você entenda que ainda que eles estão sendo sinceros, o que eles estão falando não é verdade. Porque o que você pensa não é verdade sobre o outro. A sua verdade, às vezes, não é a verdade de Deus, não é a verdade de Jesus, nem a verdade da outra pessoa que está do outro lado. Precisamos aprender a amar mais e julgar menos. Precisamos tirar essas raízes de amargura e de argumentações contra outras pessoas. Precisamos amar mais, abrir o nosso coração. Igreja, se você não começar a fazer isso, você vai continuar sendo essa pessoa amarga, crítica, solitária, achando que só você presta. Aí você vai olhar no espelho e saber que nem você mesmo presta. Tem alguém aqui comigo? Aí,
Quando você vê alguém da sua lista de amigos dizendo: Jó, o que você passou ainda foi pouco. O cara perdeu os bens, perdeu fazenda, perdeu amigos, perdeu filhos, perdeu servos. Cara, o que você passou ainda foi pouco. Sabe o que Jó responde para eles? Eu estou só, eu estou abandonado tanto por Deus quanto por amigos. Jó fala para eles: vocês são companheiros desprezíveis. Vocês não deviam ter falado isso que vocês têm falado. E ali começa um debate, começa um diálogo não muito bom. Porque Jó, ele queria apenas uma compreensão, ele não queria compaixão. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele e tivessem dó, mas ele queria que pelo menos eles ouvissem o que Jó estava falando e compreendessem eles e continuassem, sabe, talvez no seu silêncio. Porque às vezes você quer argumentar coisas, querendo dar respostas a coisas que você não tem resposta. O próprio Jó começa a falar: olha, eu não sei porque às vezes o justo, ele passa necessidades e dificuldade, e o ímpio, ele é próspero. O próprio Jó fala isso. Porque ele está dizendo: olha, de outras palavras estou dizendo, eu sou justo, estou passando por dificuldade. O meu vizinho, que é um ímpio miserável, que rouba, que não paga os impostos, que faz aquilo, e a vida dele é só boa, a vida dele parece que nada de ruim acontece com ele. Aí a Bíblia diz, vamos lá. Jó está falando sobre que ele conhece a soberania de Deus. Jó está dizendo que conhece todo o poder de Deus. Jó está dizendo que ele se sentiu abandonado mesmo com tudo isso que ele estava passando. Só que passou-se o tempo. E aí o mais novo, ele se levanta. Eliú. Agora ele entra com a argumentação. Ele fala: olha, eu sou o mais novo aqui dentre vocês. Eu estava calado porque vocês são homens experientes. Mas eu quero dizer para vocês que vocês não são detentores da verdade e da sabedoria. Eu quero falar para vocês que é necessário vocês pararem de julgar o nosso irmão Jó. E Jó, eu quero também que você pare de julgar que você não sabe se tudo isso que você está passando é um propósito de Deus para a tua purificação, para o teu amadurecimento, para o teu crescimento. Pare de reclamar, pare de falar. E a Bíblia diz que ele chama a atenção dos dois grupos, tanto de Jó quanto daqueles três que se levantaram para falar as próprias verdades dele. Eu não sei qual fase da tua vida você está passando. Eu não sei se você é do time do Pedro ou do time de Jó nessa noite. Vamos lá. Mas eu te digo algo nessa noite. Todos dois foram chamados para poder sentar à mesa com Deus. Porque Jesus, quando ele ressuscita, a primeira coisa que ele fala para Maria, para Madalena: ei, é o seguinte, ei, vai lá e fala para Pedro que eu preciso se encontrar com ele na Galileia. Fala com Pedro que eu preciso se encontrar com ele lá naquele mar. Por quê? Foi o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Então ele falou: vão encontrar de novo. Porque todo encontro que nós temos com Jesus, ele muda a nossa história. Todo encontro que nós temos com Jesus, com Deus genuíno, ele muda a nossa história, ele muda tudo. É virado uma chave, é virado algo poderoso dentro de nós. Pedro tinha voltado para a sua vida secular, Pedro tinha voltado a pescar, mas naquele dia Jesus foi se encontrar com ele. E aqui no livro de Jó, a Bíblia diz que o próprio Deus aparece do meio de uma tempestade. O próprio Deus aparece do meio do redemoinho em algumas traduções. Aí Deus aparece e levanta a voz dele: Jó, aonde você estava quando eu criei os animais? Aonde você estava quando eu criei as constelações? Aonde você estava quando eu criei a terra? Aonde você estava quando eu criei o mar e dei limites para ele? Porventura você sabe dos meus propósitos? Porventura você conhece sobre os animais e como eles vivem? Você conhece sobre a avestruz? Você conhece sobre o leão? Você conhece sobre o Leviatã e a força dele? Aí você vê um Deus todo-poderoso e um Jó com a boca no pó. Você vê um Deus todo-poderoso falando com eles e eles jogados ao chão, porque era o próprio Deus que estava falando com eles. Sabe o que Jó responde para Deus? Eu bem sei que o Senhor pode tudo.
Eu bem sei que o Senhor tudo pode fazer. E todo sofrimento, ele não é em vão. E o Senhor não faz as coisas à toa. Jó, ele reconhece quem é o Senhor. Jó, ele se humilha, ele se joga aos pés de Deus. E ele sabe que tudo aquilo é para o próprio crescimento dele. Os 3 amigos, eles chegam para Deus. E quando eles vão falar com Deus, Deus, cala-te! A sua oração eu não escuto. Deus está falando isso para os amigos, para os sábios e prudentes aos próprios olhos, para os teólogos, para aqueles filósofos, para aqueles sábios. Mas faz o seguinte, leva um sacrifício para Jó, que Jó vai orar e eu os ouvirei. Interessante, Deus só repreende os 3, a Eliú não. Você consegue entender? Sobre o nível de adoração, sobre o nível das coisas. Porque na voz deles, conversando com Jó, existe um tom de arrogância. Existe um tom de prepotência. Existe um tom daqueles que, isso aí, Jó, já sei de tudo. Eu já sei como começa, já sei como termina. É a mesma palavra que Deus deu para mim também, só que você está errado. Deus, ele restaurou tudo de Jó. Tudo. E tudo Deus deu em dobro para Jó. Tudo. Deu em dobro os jumentos, deu em dobro as ovelhas, deu em dobro os camelos, deu em dobro os bois, deu em dobro os filhos, amém? Não, os filhos ele não deu em dobro. Porque cada pessoa tem a sua função, eu quero que você entenda. Pessoas são importantes para Deus. Tudo ele deu em dobro, mas quando chegou nos filhos, ele falou: cada um tem a sua peculiaridade. Cada um tem o seu trabalho. Cada um tem o seu desenvolvimento. Pessoas são importantes para Deus. Pessoas são importantes para Deus. É o mesmo Deus que chegou para o Jó irrepreensível. É o mesmo Deus que chega para um Pedro e chama-o. E ele naquele dia, sem nada, sem ter pescado nada, uma noite sombria, uma noite escura. De repente ele escuta a voz daquele mesmo que falou aquele dia: joga a rede para o outro lado que eu vou conduzi-la. Ele pega peixes gigantes, só que no meio da puxada, quando ele entende que é Jesus, ele se joga no mar, sai nadando, chega aos pés de Jesus e reconhece Ele como o Senhor e Salvador. E Jesus faz a pergunta mais pesada da Bíblia: Pedro, tu me amas? O presbítero Rafael esse dia pregou sobre o amor. Pedro, tu me ágape? Fala de um amor sacrificial. Aí Pedro responde: eu te filéus. Está dizendo: não, eu te amo como um amigo, mas não estou pronto para entregar a minha vida. Pedro, tu me amas? Ele disse o quê? Assim como Jó. Senhor, eu sei que tu pode fazer. Só que ele diz: Senhor, tu sabes. Você consegue entender o encontro a partir daquele momento? Aí Deus diz: então, apacenta as minhas. Jesus vai lá e diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida. Eu quero que você entenda nessa noite que é uma noite de restauração. Eu não sei de tudo isso que você ouviu nessa noite, aonde você quer chegar. Eu não sei ao que você está disposto. Mas eu escuto o choro da tua alma daqui, dizendo: eu quero voltar para onde um dia eu disse que iria começar contigo. Eu quero voltar para Galileia. Eu quero voltar para Jerusalém. Eu quero voltar para o centro da intimidade. Eu quero voltar para o secreto. Eu quero voltar aos teus pés. Eu quero sentir o teu perfume novamente. E eu sei que a esfera talvez seja boa para você nessa noite fazer um pacto, para você fazer uma aliança. Mas é no meio dessa esfera, não é nessa esfera que você tem que servir. Nessa esfera nós sabemos o que queremos. Mas é na esfera da segunda-feira, na esfera da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado.
É nessas esferas que o Senhor Ele quer pegar você e te levar para um tempo de revelação. Nova revelação, Ele quer te chamar de filho. Ele quer ouvir você o chamando de pai, de santo, de poderoso, de rei. Para você ficar mais parecido com Ele. Você coloca de pé que eu quero orar contigo nessa noite. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus.